Boa noite, meus queridos amigos. Que bom rever vocês mais uma vez nessa semana para o nosso encontro, né, de estudos espíritas. Amigos da Sociedade Espíritas Estrada de Damasco e todos aqueles que acessarão o nosso canal ou nossa página do Facebook, né, em outro momento, que nós possamos ser auxiliados pela nossa pleiade de amigos espirituais, né, que estão sempre conosco, nos auxiliando. Que o nosso amigo Júlio Filho, né, nosso amado Júlio Filho, seja intuído na noite de hoje para trazer o nosso estudo, né, trazer as nossas reflexões, que hoje são com ele, né, falando de soberba. Olha que tema! Então, que todos nós estejamos atentos, vamos poder participar, né, como sempre fazemos. Então, que o nosso estudo seja bem proveitoso. Vamos iniciar com a canção que ele vai compartilhar agora para a gente, depois a nossa prece com a nossa amiga Maria Paula. Eu não quero mais saber de tanta culpa. Eu não quero mais barrar os meus caminhos. O que eu quero é seguir com liberdade. Sei que nessa estrada não vou estar sozinho. Já errei, me arrependi de tanta coisa, mas agora quero sempre acertar. De que vale o olho que só chora os erros? Dessa forma ele não pode enxergar que o bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. O bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. Estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a dança. Viver cada passo que se dá. O bom da viagem é a estrada. Viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. Viver cada passo que se dá.
amado Mestre Jesus, que o estudo de hoje possa vir nos inspirar a darmos passos melhores nessa vida. Que possamos reconhecer na palestra de hoje o quanto precisamos modificar. Peço, Senhor, que possa estar inspirando o palestrante da noite, o Júlio Filho, que nós possamos cooperar e, junto com ele, absorver todo o ensinamento que vai ser nos dado. Que nós possamos, dessa semana em diante, pararmos para pensar o que nós temos que modificar na nossa vida, no nosso comportamento, diante de cada palestra dessa que nos está sendo ministrada. Que a misericórdia de Deus possa estar nos envolvendo a todos, e a palestra e o palestrante da noite, desde já nós te agradecemos, Senhor, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Maria Paula. Júlio Filho, então, vai dar continuidade, né? Ou melhor, vai iniciar o estudo da noite de hoje. O cantor é o Paulo Mascarenhas, né? Isso. Então, confreiras, confrades, meu cordial boa noite a todos e a todas, que a paz de Jesus inunde os nossos corações. Essa canção, como nós dissemos, nós trouxemos em homenagem à nossa segunda mãe, Neuzi da Silva Coelho, que gostava muito do cantor e da canção. E, de fato, a canção diz para nós que o bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. E aí a gente pega um gancho na canção e a gente lembra, aliás, pegar um gancho é antigo, né? Desculpa. A gente faz um link com a canção e a gente lembra que a vida é uma viagem. Mas é uma viagem por uma estrada que nos conduzirá à nossa destinação de espírito imortais. Mas não é uma estrada como a gente está mostrando aí agora, nesse momento. Né? Uma estrada com piso asfáltico, ela não começa assim, com a luz lá no fundo, ela não começa assim. A estrada começa lá um tanto quanto sinuosa, poeirenta, acidentada, pedregosa, né? E o interessante é que a sabedoria da providência divina, ela faz com que, durante a caminhada, nós vamos colhendo frutos. Mas o interessante é que esses frutos é resultado de semeaduras que nós fizemos em outras caminhadas. É sempre assim. Então, nós colhemos frutos durante a caminhada, colhemos frutos, alguns doces, outros azedos, alguns frutos amargos, mas os frutos amargos são os que nos darão uma experiência mais profunda, a experiência necessária para chegarmos depurados à nossa destinação de espíritos imortais, depurados ao nosso destino. E aí eu penso, né? Daí a importância de encontros assim como este. Daí a importância de momentos como este que nós estamos vivenciando em todos os sentidos. E nesses encontros nós podemos trocar experiências. Nesses encontros nós podemos logicar acerca das mais variadas questões, desde que elas sejam edificantes, para que nós possamos ir aplainando a nossa estrada. Então, meus irmãos, eu não tenho dúvida de que a nossa diretoria de estudos espíritas, na pessoa do nosso confrade Marcelo Berlim, foi muito inspirado na escolha do tema central que nós estamos desenvolvendo aí nessas últimas semanas, às quartas-feiras.
Os 7 pecados capitais. De acordo com o pensamento religioso, os pecados capitais são vícios e transgressões humanas que dão origem a todos os pecados. Daí o nome, pecados capitais. Porque eles dão origem a todos os pecados. Na visão da doutrina espírita, nós diríamos que são aqueles comportamentos que nos afastam de Deus, aqueles comportamentos que afastam o ser humano do Criador. E é interessante que depois que nós estudamos as bem-aventuranças e termos conhecido as virtudes que o Mestre espera que assimilemos para que nos tornemos bem-aventurados, vem-nos a inspiração no sentido de estudarmos os pecados capitais, a fim de que reflitamos, tomemos consciência dos nossos vícios de cada dia e, a partir dessas reflexões, nós possamos nos autoavaliar, a fim de tomarmos pé da nossa real situação e, em seguida, traçarmos uma rota mais segura para a nossa caminhada por essa estrada. Traçarmos uma rota mais segura porque essa estrada, às vezes, passa por terrenos movediços. E nós temos que vencer todas essas etapas para que nós possamos, para que nós nos conduzamos, para que nós possamos chegar à nossa destinação, que é a felicidade. Mas temos que vencer as etapas. Bem, então, os 7 pecados capitais. Eu tive, como acho que todos os outros, mas acho que eu fui o segundo, o privilégio de escolher o subtema que eu iria desenvolver. Não é? A soberba. Observem só, né? A soberba. Como nós dissemos, os pecados capitais recebem essa denominação por serem considerados os pecados primários, os pecados primitivos, de onde derivam todos os demais pecados. E a soberba, também chamada de orgulho, de vaidade, é considerada o mais terrível, a mais terrível de todos os pecados, o pior de todos os vícios. Vejam só que interessante. Quando Marcelo Berlim desenvolveu o seu trabalho sobre a avareza, ele confessou aqui para nós que se viu ainda mais avarento. E nosso irmão Batista afirmou que escolheu falar sobre a gula tendo em vista um comportamento pessoal. Jaqueline, minha adorada esposa, falou sobre a cobiça e falou sobre a inveja e traçou uma diferenciação entre inveja e cobiça e falou para nós do quanto ela se via, vez por outra, envolvida nessa questão, tendo comportamentos de cobiça. Aí, vendo como cada um dos temas se encaixavam nas pessoas, eu me dei conta de que, inconscientemente, eu havia escolhido o tema que cala mais fundo em minha alma. E quando eu iniciei as minhas pesquisas, com vistas a este nosso momento, eu tive a convicção de que, na minha escolha, também não houve acaso. Porquanto, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos, tudo que eu disser aqui hoje, muito mais que das outras vezes, e eu até vou me citar como exemplo em algumas oportunidades, tudo que eu disser aqui hoje, eu estarei dizendo para mim mesmo. E, primeiramente, para mim mesmo. Tá certo? Então, para desenvolver esse nosso trabalho, claro, eu fui buscar o entendimento de pessoas mais abalizadas do que nós, né? E assim nós bebemos na fonte do professor Leandro Carnal, né? E porque o professor Leandro Carnal ele tem uma série
de palestras onde ele esmiuça os pecados capitais, passando assim, à luz da filosofia e da sociologia, passando pela teologia, não poderia deixar de ser, né? E aí nós pegamos aí bastante coisa, o nosso trabalho está muito em cima das palestras do professor Leandro Carnal, e conjuminamos a abordagem do professor Leandro Carnal com um texto muito interessante da professora Margarete, esse nome que vocês estão vendo aí, que eu não vou usar pronunciar, né? Dentre outros que nós encontramos, passamos assim uma vista de olhos e desenvolvemos esse nosso singelo trabalho dessa noite. Desenvolvemos e nós estamos trazendo para as nossas considerações e as nossas reflexões. E, dessa forma, a nossa abordagem ela vai ficar da seguinte maneira, olha lá. Considerações iniciais, é esse o nosso momento, considerações iniciais e a apresentação do nosso tema, é esse o nosso momento que nós estamos vivendo agora. Depois, nós vamos falar do conceito e fragmentação da soberba, onde nós traremos umas faces da soberba. Eu acho que vai ser bastante interessante esse nosso momento. Aí, num outro momento, nós vamos falar da contemporaneidade, né, da soberba, ou a visão da soberba, do orgulho, da vaidade, de acordo com o senso comum na atualidade. E vamos fechar o nosso trabalho fazendo um cotejo de tudo que nós vamos trazer aqui com a sagrada missão do Espiritismo. Onde nós queremos chegar com essa nossa conversa? O nosso objetivo é promover, como foi dito na nossa prece inicial, promover reflexões que nos conduzam à conscientização, né? À tomada de consciência dos nossos vícios de cada dia. Essa é a ideia. E a meta, como falou a Patrícia no seu trabalho, chamou de propósito, né? O propósito para superá-los gradativamente. Então, nós vamos caminhar nessa linha. E eu preciso, como todos, contar muito com a participação de todos, né? Em dados momentos, eu vou até procurar, daqui a pouco, né? Procurar provocar assim, um incômodo para que as pessoas, então, se pronunciem. Preciso contar com a participação de todos, que vai ser legal. Então, vamos lá, para a gente começar, o conceito e fragmentação, ou faces da soberba. Todos nós temos a noção acertada de que soberba, como nós dissemos aqui, é sinônimo de orgulho, de vaidade. Soberba denota manifestações negativas e externadas através de comportamentos carregados de arrogância, de autoconfiança exagerada, de pretensão de superioridade, e que pode se pronunciar individualmente ou coletivamente. São manifestações ostensivas tendentes a menosprezar, a massacrar pessoas ou grupo de pessoas, consideradas por essas pessoas, né, que têm este comportamento como seres inferiores. E aí é o nosso momento em que nós vamos trazer aí algumas facetas da soberba. E eu gostaria de pedir aí aos confrades e às confreiras que tiver à mão papel e lápis, que eu gostaria de saber se alguém vai se enquadrar em algumas das facetas que nós vamos apresentar aqui. Vocês podem pegar aí, tem à mão papel e lápis? Como é que está a movimentação, Tia Jaque, com relação a isso? O pessoal está se movimentando para pegar um papel e lápis aí, não? Estou vendo aí, alguns já estão até mostrando aí, a galera está é isso. Então... Corram, meus amigos, corram, não fiquem de fora, participem. E o que nós vamos querer saber? O que as senhoras e senhores vão anotar, né, nesse papel? Nós vamos trazer algumas facetas, como nós falamos. E aí,
eu quero ver se cada um de nós, cada uma dos confrades, das confreiras, se reconhece naquela faceta ou se conhece alguém que tem aquele comportamento. Tá certo? Então, podemos começar? Nós vamos começar. Vamos lá. Olha o gatinho com postura de leão. Essa imagem diz muito do nosso tema da noite, né? Vamos lá. Então, nós já vimos que soberba é sinônimo de orgulho, de vaidade. Então, e ela pode se apresentar, como nós dissemos aqui, individualmente, são manifestações individuais ou coletivas. Né? E aí nós queremos explicar que nesses quadros aí à direita estão aí uma série de substantivos, uma série de facetas da soberba, que elas podem se manifestar todas, tanto individualmente quanto em grupo. Mas nós estamos apresentando, nós estamos mostrando aí, procuramos fazer destacar aquelas que se apresentam mais individualmente e aquelas que se apresentam mais em grupos. Mas todas elas podem aparecer tanto individualmente quanto em grupo. E aí nós temos a primeira lá, né? A primeira é a pretensão de superioridade. A pretensão de superioridade, ela diz respeito àquelas pessoas que se julgam ser muito mais do que são. Não é? Alguém aí se sentiu inserido nesse contexto? Alguém conhece alguém com essa postura que se julgam ser muito mais do que são? Anota aí do lado para a gente comentar daqui a pouco. E se quiser comentar na hora, também pode. Né? Então, são aquelas pessoas que se julgam muito mais do que são, e eu estive pensando, né? Tem aí, claro, não é aqui no nosso meio, mas no meio de pessoas mais jovens, no meio, num contexto, vamos dizer assim, geralmente fora do meio religioso, mas especialmente entre as pessoas mais jovens, pessoas que se julgam muito mais atraentes do que são. Não é verdade? Vocês não conhecem alguém assim? Né? Olha, eu não quero criar polêmica, mas principalmente as mulheres, né? Se consideram assim mais bonitas, mais atraentes do que na verdade são. A gente conhece bastante. Vai arrumar um problema aí. Não, mas são meninos e meninas. Né? Os meninos também têm menino atlético e tudo mais, tá. Que se consideram muito mais do que são. Entendi. E às vezes são assim muito atraentes, mas desprovidos de inteligência. Tem essas coisas também. Mas a pretensão de superioridade diz respeito às pessoas que se julgam muito mais do que são. E aí trouxemos depois a imodéstia. A imodéstia também é interessante porque diz respeito àquelas pessoas que têm uma aprovação muito acima da conta de si mesmas. Conhecem pessoas assim? Tem uma aprovação muito acima da conta de si mesmo. Eu diria, por exemplo... sim. Essas pessoas geralmente têm assim, gostam de fazer algumas poses, né? E antes de fazer certas abordagens, vejam, não são todas que têm essa postura, que sofrem de imodéstia, mas geralmente elas, quando vão fazer algumas abordagens de assuntos que dominam, e às vezes até que não dominam, limpam a garganta, bem, modéstia à parte, e aí vem, né? E aí a gente começa a perceber daí, claro, eu insisto, não são todas as pessoas que usam essa expressão modéstia à parte. Às vezes são modestas mesmo, mas, de um modo geral, são essas pessoas que têm essa aprovação acima da conta de si mesmo. Conhecem alguém assim? São os chamados Sissi. Exato. Se sentindo. Exatamente. Aquelas pessoas que se sentem, né? Exatamente. E aí vem a prepotência. A prepotência, ela é muito interessante.
dentre a prepotência também tem algumas facetas, mas uma das facetas da prepotência é uma tendência ao mandonismo. Vocês já viram aquelas pessoas que chegam num ambiente ou chegam num trabalho, elas querem ditar as ordens, querem dizer como fazer, né? Assumem uma postura de mando, não, é assim, é assado, é porque eu que sei. Conhecem alguém assim? Que tem essa postura do mandonismo? Existe um ditado que eu conheço muito antigo e que eu já tive a oportunidade de vivenciar, né? Quer conhecer um homem, dê-lhe um cargo. E eu diria, quer conhecer uma pessoa, dê-lhe um cargo. Quer saber se ela é prepotente? Dê-lhe um cargo. E eu vou mencionar aqui para vocês que em 1998, eu trabalhava num setor muito interessante. Nesse setor, nós éramos 7 pessoas, 6 com um encarregado, 7. E nós tínhamos ali um relacionamento muito bom. As pessoas tinham um nível intelectual muito bom. E aí trocávamos muita experiência. Era um ambiente em que todos nós crescíamos por conta da boa interatividade que havia naquele grupo. Excelente. Aí, certa vez, a nossa encarregada fez um concurso público e ela assumiu, logrou a aprovação e assumiu o cargo para o qual ela estudou e se preparou, passou no concurso e assumiu lá o seu cargo. E aí sobrou na nossa sessão a vaga do encarregado, lá tinha a figura do encarregado. E aí o critério lá para colocar alguém no lugar da nossa encarregada era o critério da antiguidade. Então, assumiu o mais antigo, que era uma pessoa como nós ali, daquela relação boa que eu mencionei aqui. Gente, essa pessoa mudou da água para o vinho, mas mudou assim significativamente. Mudou a tal ponto que tornou a nossa relação, a nossa convivência insuportável, ao ponto de nós termos que ir ao diretor e pedir a substituição daquela pessoa, porque ninguém aguentava mais a pressão que ele exercia sobre todos nós. E o pior, né, de todos nós, era a pessoa que, vamos dizer assim, que tinha mais dificuldade. Tinha mais dificuldade, que eu digo, de menos conhecimento. Então, mas era o mais antigo. Então, assumiu lá e nós tivemos uma dificuldade muito grande. Então, meus irmãos, a prepotência, ela é um problema sério. Quer conhecer uma pessoa, dê-lhe um cargo. Conhece alguém aí? Está anotado? Se considera assim? E aí, meus irmãos, vem a tal da arrogância. A arrogância deveria ser... Eu tinha começado pela arrogância, mas aí, por razões óbvias que vocês vão perceber, não preciso falar, eu coloquei a arrogância no final por uma questão estratégica. A arrogância diz respeito àquelas pessoas que se sentem o máximo, né? Maioral, diz respeito a esse tipo de pessoa. E isso foi bastante interessante quando eu comecei a estudar e lembrar coisas a respeito disso. Eu me lembrei que certa vez, eu não sei se foi o Marcelo, eu acho que foi Jaqueline, mas ela não se lembrou muito bem, que fez uma dinâmica no Damasco. Se alguém lembrar, até me ajuda. Uma dinâmica no Damasco, eu não lembro bem, mas nós tínhamos que anotar num pedaço, numa fita autoadesiva, uma qualidade e um defeito de uma pessoa que nós escolhemos. Bem, sei bem, eu acho que nós escolheríamos essa pessoa, ou essa pessoa era sorteada, né? Você sorteava um nome e você tinha que dizer uma virtude e um defeito daquela pessoa. E depois nós ficávamos andando pelo salão, estourando bolas, coisas assim, e você ia e colava aquela fita nas costas daquela pessoa com aquele defeito ou com aquela qualidade. Vejam, eram as nossas.
A gente botava a qualidade na frente da blusa e atrás o defeito. Ah, interessante. Olha só, que bom que você lembrou. Bullying. Ah. Isso é bullying. Então, começamos então a colocar aí alguém, um confrade, colocou lá a fita adesiva, vejam, nas minhas costas. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande com pessoas arrogantes. Eu sempre tive, sabe, mantinha até distância de pessoas arrogantes, porque eu tinha dificuldade. Imaginem qual foi a fita que foi lançada nas minhas costas. Arrogante. Quando eu soube que aquela fita estava nas minhas costas, mas eu? Não é possível. Eu, arrogante? Não. O que a gente faz? A gente procura justificar, né, de alguma sorte. Não, deve ser o companheiro que, sei lá, não tem algum problema, não está vendo o meu melhor lado. Não, eu não sou arrogante, que isso? E não, fiquei naquela, mas fiquei preocupado. E comecei a buscar reflexões, né? Bom, se o companheiro colocou isso, porque em algum momento eu devo ter tido uma postura arrogante, porque eu não sou arrogante. Eu devo ter tido aí, em algum momento, uma postura arrogante. E aí eu perguntei a uma pessoa muito amada, né? Poxa, o companheiro botou aquela fita botou o adesivo nas minhas costas de arrogante. Sei lá, eu não consigo me ver assim nessa posição. Aí essa pessoa muito amada falou para mim assim, mas em alguns momentos você tem realmente uma postura arrogante. Quer dizer, acabou de fechar o meu caixão, né? Eu já estava mal com a situação, acabou de fechar o meu caixão. Mas o nosso propósito é sempre a reflexão. E se mais de uma pessoa teve aquela opinião a meu respeito, eu tinha que pensar, refletir. E nesse pensamento, nessa reflexão, eu me lembrei de uma ferramenta conceitual muito interessante para que nós possamos fazer autoavaliação. Essa ferramenta, muito provavelmente, vocês conhecem. Conhecem a janela de Johari? Como é que estão as manifestações aí, Tia Jé? Todo mundo conhece ou ninguém conhece? Podem até não estar lembrando, mas você já falou nela algumas vezes em alguns estudos Posso nossos. até conhecer, mas não estou lembrando. Já falou bastante. Quando você começar, eles vão se recordar. Então, pelo menos vai servir para a nossa recordação, né? A janela de Johari é uma ferramenta conceitual que foi concebida por dois psicólogos, Joseph, esse nome aí que eu não vou usar pronunciar, e Harrington, esse outro nome que eu também não vou pronunciar. Quem quiser... Ingham. Esse negócio aí, ainda bem. Eu quero ver pronunciar o nome da professora Margarete lá. Eu ia falar aquela hora, mas eu não quis interromper, depois eu vou... Então, essa ferramenta conceitual, ela é muito boa, é uma técnica muito boa para a nossa autoavaliação, para a nossa reflexão, para a gente analisar esses feedbacks que a gente recebe, né? Eu me lembrei, me reportou e eu trouxe para esse nosso estudo. Ela é como se fosse janela de Johari, é como se fosse uma janela dividida em 4 quadrantes, né? E aí, no primeiro quadrante, vai estar o eu, chamado de eu aberto, ou arena, ou área livre, que é o eu que todo mundo conhece e que eu também conheço. É muito interessante, porque é o eu aberto. Aquele eu que todos vocês sabem, conhecem. Não, o Júlio não é capaz disso. Não, o Júlio pode ser que ele faça isso, sim, porque todos conhecem, sabem do que eu sou capaz de fazer e do que eu não sou. É o eu aberto, é o eu conhecido de todos e também conhecido por mim. No segundo quadrante estará o eu cego, também chamado de mancha cega. Esse eu vou falar daqui a pouco. No terceiro quadrante estará o eu secreto. Esse eu secreto ele é interessante, porque diz respeito àquele eu que só eu conheço, que só eu sei.
é chamado também de fachada ou de área oculta. São aquele conhecimento que eu tenho de mim mesmo, que eu não falo para ninguém, que eu não gostaria que ninguém soubesse. Não é? Então, geralmente, por ainda não estar muito seguro no grupo, não é? Pelo medo da rejeição, então diz respeito àquele eu que eu não gostaria de falar para ninguém, que eu não gostaria que ninguém soubesse que eu tenho esse lado. E no quarto quadrante está o eu desconhecido, também chamado de área ignorada. O eu desconhecido diz respeito àquele eu que tem motivações inconscientes, né? É aquela coisa que você faz e nem sabia que era capaz de fazer. E você acaba realizando. Mas não esperava, não sabia, nem ninguém sabia. Caramba, fez isso? Cara, que legal. Não sabia que ele era capaz. Né? É o eu desconhecido. E esse, né, pode ser positivo ou negativo, essa motivação inconsciente. Mas nós deixamos o eu cego para falar depois, também chamado de mancha cega. Por quê? O eu cego, ele diz respeito àquele eu que todo mundo conhece, que todo mundo está vendo. Mas as pessoas não falam para a gente. Os outros sabem, mas não nos dizem. Percebe? E nós não sabemos. Eu não sei desse meu lado. Ele é ignorado de mim, a mancha cega. Vejam, exatamente aí é que estava a minha arrogância. Né? Aquele meu comportamento arrogante que todo mundo sabe, todo mundo está vendo, mas você não vê. Eu não via, eu não sabia dessa minha postura. Eu não conhecia esse meu lado. Então, é assim, eu sou muito grato a esse companheiro por esse feedback. Porque quando a gente não conhece, quando a gente não sabe, a gente não adota posturas para corrigir. Não é isso? Eu não me vejo daquela maneira, por que eu tenho que corrigir isso? Então, foi muito interessante esse feedback. Dessa forma, como deve ser, né, a nossa postura, passando sempre por esse critério, por essa ferramenta conceitual. Nós temos que procurar sempre aumentar o nosso eu aberto, aumentar o nosso eu conhecido de todos. Porque quando eu aumento o meu eu aberto, eu diminuo as outras áreas, não é? E aí eu facilito para que as pessoas possam me dizer daquilo que eu não vejo. Por quê? Porque as pessoas vão me conhecendo e vão tendo coragem de falar daquele meu viés arrogante que eu não via. Não é? Então, é importante para nós ampliar o nosso eu aberto, de modo que ele chegue a um modo tal que as outras janelas deixem de existir. Ora, se o nosso objetivo aqui é promover reflexões que nos conduzam à tomada de consciência dos nossos vícios e estabelecer metas para superá-los, eu preciso me conhecer. Mas para que eu possa me conhecer, eu preciso estar aberto para receber o feedback das outras pessoas. Eu procuro adotar essa postura, procuro adotar essa ferramenta conceitual lá na nossa reunião mediúnica. Fazer com que nós sejamos o mais abertos possíveis. Nós lá temos um trabalho permanente, constante, relativo a pensamento oculto. Trabalhamos para evitar os pensamentos ocultos, para que a gente possa estar aberto a receber esses feedbacks, saber dos nossos defeitos, saber dos nossos vícios, e para que possamos adotar as providências para superar esse vício. Não é? E aí a gente lembra da resposta dos espíritos à questão 919 do Livro dos Espíritos. Não é? Conhece-te a ti mesmo.
conhece-te a ti mesmo. Eu gostaria de saber agora o que vocês anotaram aí, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Eu vou descompartilhar, Tia. Depois vou tomar uma coça para compartilhar de novo. Não, deixa aí. Só queria te falar que a Carminha está com a mão levantada. Eu acho que é bom deixar, porque as pessoas vão se lembrando, caso eu não tenha anotado. Deixo lá na janela ou deixo aqui? Deixa aí, aqui é aí. melhor. Você Então, vai vamos saber lá. Eu gostaria de saber o que os amigos acham dessa situação. Vamos lá. A Carminha quer falar, amor. Antes Carminha, disso, não sei se é pela janela de Johari. Peraí. A palavra é sua, Carmen. Não é sobre a janela, não. É sobre essas facetas individuais mesmo. Porque sim. isso me lembrou muito o gráfico da arrogância, que está lá naquele livro Escutando os Sentimentos da Irmã do Fogo, eu já trabalhei ele também. Uhum. E eu identifiquei assim que a arrogância e a soberba me parecem irmãs gêmeas. São muito próximas, porque a irmã se diz que a arrogância é uma das manifestações do egoísmo, né? O egoísmo seria a doença e a manifestação da doença, entre outras, seria a arrogância. Certo. E eu acho muita semelhança. Aliás, todas são semelhantes, né? Tem sempre um pouquinho de uma na outra. Mas a arrogância e a soberba são bem próximas, né? Bem parecidas. Veja, mas Carla, o mais interessante que eu queria destacar é uma coisa que a irmã se fala lá naquele livro. Ela diz que a outra face da arrogância, no caso seria da soberba também, seria a baixa autoestima. Um outro viés, né? Porque ela diz que é a outra face, você está entendendo? Uhum. Porque a gente tem baixa autoestima, a gente se mostra arrogante, se mostra soberbo, para esconder, né, essa faceta que a gente não quer ver na gente, né, que a gente se sente inferiorizado, às vezes, em alguma situação, e a gente apresenta a face inversa. Está lá no livro da irmã, que eu achei bem interessante de colocar aqui. Eu me identifico aqui algumas vezes. Por exemplo, o meu trabalho. Quando eu faço um trabalho, aquele trabalho é meu, aquele encargo é meu. Eu não gosto que outro faça, porque eu sempre acho que não vai fazer bem feito igual a mim. Isso é soberba, é arrogância. Mas eu não gosto. Quando alguém faz, eu acho defeito, eu quero consertar, eu quero que seja do meu jeito. É nada mais, nada menos do que soberba, do que arrogância, né? Nós vamos ver lá, quando nós analisarmos o texto da professora Margarete, você vai ter oportunidade de voltar a falar sobre isso, que é muito legal. Está muito dentro disso que você tá colocando. Agora, uma observação, Carmen, interessante, é que nas nossas pesquisas, todos esses quadrículos aqui, todas essas facetas aí da direita, elas fazem parte, elas estão inseridas nesse verde maior, entendeu? Não tem diferença. São faces do orgulho, são faces da vaidade, entendeu? A soberba, a imodéstia, em algumas pessoas a soberba vai se manifestar como prepotência, em outras pessoas ela vai se manifestar como imodéstia, e como está tudo muito próximo, em algumas pessoas ela pode até se manifestar com mais de uma ou com todos aqueles substantivos ali, entendeu? Quem gostaria de acrescentar mais? Eu quero ouvir a opinião de todos. Eu quero saber o que vocês colocaram aí no papel. Tereza, fala comigo. Na verdade, a soberba, ela sintetiza a chaga da humanidade, né? Que é a questão do orgulho, uma das chagas da humanidade. E eu me vi, né? Eu me vi aí nessas faces aí, né? Porque não tem como você estar num planeta de provas e expiações. A Carminha foi muito sincera quando falou a situação dela, né, da soberba e da arrogância, e eu não fico atrás, porque, infelizmente, a gente ainda está, né, com essas faces que estão todas aí escritas, né? E a gente só vai se identificando, né? Uns com mais intensidade, outros com menor intensidade, né? E enquanto você falava, eu fui fazendo uma filmagem da minha vida
e fui exatamente revendo, né, eventos em que eu me via dentro dessas situações que está colocada aí, né? Mas que, graças a Deus, a gente já identifica e tenta, como eu discutia com a Patrícia, né? Como a gente já identifica, a gente tenta trabalhar, né? Que são as nossas sombras, na verdade, né? Essas são sombras que nós temos e que a gente identifica e vai trabalhando. Mas eu me vejo dentro com toda, entrego aqui, com toda tranquilidade, né? Assumo que me vejo nessas faces aí, comentada por você, Júlio. Olha, Carmen e Tereza, vocês realmente estão de parabéns, né? Primeiro por se colocar, eu acho isso muito interessante, né? Porque se você não se coloca, você não se torna aquele eu aberto, vai ficar sempre na mancha negra, naquele... tem que tomar cuidado com os vícios que a gente possui e não sabe que possui. Porque se você não se sente enquadrado em nenhuma dessas situações, você tem que pensar na mancha negra, naquela mancha, naquele quadrículo onde estão as nossas dificuldades que os outros veem e que a gente não vê. Muito interessante. Mais alguém? Seria interessante aí uma colocação. Eu quero te perguntar uma coisa, eu não consegui levantar a mão, não, que eu estou com o mundo da máscara. Quando você botou aquele eu cego lá da janela, são as nossas sombras, né? Eu perguntei pelo chat, mas você não viu. Eu não vou ver nunca, não aparece nada aqui para mim. Eu esqueço. Patrícia, são as nossas sombras, eu diria, são aquele nosso eu inconfessável, né? Ou aqueles vieses que nós temos que são inconfessáveis. Eu não quero que ninguém saiba disso, porque isso vai me deixar mal. As pessoas não vão me aceitar bem por conta desse meu defeito, por conta desse meu vício. A gente pode até chamar de sombra, não sei. Não pensei por esse lado, mas você está trazendo e a gente está refletindo, porque a nossa reunião é uma reunião de estudo, e a gente está refletindo sobre isso. Interessante, né? É aquele lado que eu não quero confessar isso. Não quero que as pessoas saibam que eu sou assim. Por quê? Porque eu posso não ser bem aceito no grupo. Uma das nossas preocupações é essa, não vou ser bem aceito no grupo. O grupo pode não me entender bem. Na nossa relação em grupo, essa questão tem que ser muito levada em conta, né? Muito. E quando o outro... Prestem bem atenção, gente. Quando o outro... quando eu descubro e eu me sinto... vamos dizer assim, no dever de falar para o outro daquele vício, daquela tendência, né? Daquele viés daquela pessoa, eu tenho que falar com muito carinho, porque a gente não sabe o quanto isso está lá no eu oculto daquela pessoa, o quanto a pessoa se sente... a questão é muito delicada, o quanto isso pode ser delicado para a pessoa. Então, tem que falar com muito carinho. Né? A gente tem que lembrar que precisamos ser caridosos. Nós vamos falar disso lá no final. A Carmen começou até a adiantar um pouquinho, mas o oposto do egoísmo é o amor, a caridade. Nós vamos chegar lá, não quero adiantar. Tem então, duas pessoas aí, tá, amor, para falar. Tá bom, querido. Então, nós temos que tratar da questão com muito carinho com o outro, né? Para que o outro se sinta até à vontade para que estar cada vez mais aberto para receber essas informações. Porque, como nós dissemos, nós só vamos corrigir se a gente souber que a gente tem. Eu só vou corrigir, eu ia corrigir, buscar corrigir a minha arrogância? Eu não me sentia arrogante, eu não me achava arrogante. Né? Isso é autoconhecimento, né? Exato. Conhece-te a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, vamos ver quem está mais na hora. Você botou os 4 quadradinhos e eu ia falar assim, eu não tenho modéstia, não. Aí lembrei de um estudo nosso mediúnico, em que eu virei e falei assim, não, bagagem eu tenho.
Aí eu parei, acabou, não tem modéstia nenhuma. Eu estou nos 4. É verdade. Mas é bom quando vem essa resposta, vem imediatamente de nós mesmos. Né? É sinal de que a gente está no caminho da correção. Vamos ouvir quem é que está na Paula. vida. Paula. Bom, quando você começou a fazer essas perguntas aí, eu me preocupei com lápis, caderno. Deixa eu ver o que eu vou escrever aqui. Aí você começou a fazer as perguntas, eu fui botando eu. Foi se adequando. Antes de eu apontar o outro, eu tenho que me colocar na situação. Né? Mas eu lembrei Mas claro que nós já vivemos, todos nós já vivemos a situação de perceber no outro a situação, sim, e ser muitas vezes vítima de algumas situações. Mas eu me lembrei de uma situação que ocorreu comigo no ensino médio. O professor de biologia dividiu em grupo, né? Os colegas para fazer um trabalho e a nossa parte era o esqueleto humano. E o meu grupo tinha uma coleguinha chamada Tereza. Sei. Terezinha, o nome dela, eu não me lembro certo. Tabosa. Gostava muito dela, sendo que foi engraçado. Eu passei a noite, a madrugada toda, fazendo um esqueleto humano do tamanho natural. Eu peguei papel pardo, emendei e desenhei à mão o esqueleto humano todo. Varei a noite. Aí tá, no dia seguinte era a apresentação do trabalho, né? Quando ela viu aquilo, ela pegou e já foi levando para ela apresentar o trabalho. Mas eu tive trabalho, eu que sei o nome do... Aí eu fui deixando, porque essa colega ela tinha uma deficiência. E aquilo estava me chateando. E eu sempre me dei muito bem com ela. Só que nessa situação, eu me vi... Eu sei que no final das contas eu falei assim, não, senhora, eu vou apresentar, porque quem fez foi eu. Aí eu fui lá e apresentei o trabalho, porque eu tinha estudado para aquilo, eu tinha me preparado a noite toda para aquilo, eu virei a noite para aquilo. Mas agora eu fiquei aqui. Eu fiquei perguntando, foi prepotência minha, foi arrogância minha, não sei. E ela também queria tomar um trabalho que não era dela, né? Quer dizer, é a juventude, a gente estava ali numa situação, acho que natural nessa faixa etária também, na vida toda, mas ali foi muito engraçado isso. E eu me lembrei disso agora porque eu não deixei, falei assim, não, senhora, o trabalho é meu, quem vai apresentar sou eu. Era a minha parte, né? Era a minha parte do trabalho. Isso é natural, né? Isso é muito natural. Com certeza. Quem é a próxima? Natural nessa fase. E é bom que a gente veja e vai corrigindo. É bom que a gente veja, inclusive, a deficiência do outro. É muito interessante. Quem é que está na vez? Marcelo. Olha, Júlio, dos quadrículos que está aí, eu só não tenho xenofobia. Até porque eu nem sei o que é, entendeu? Então, com certeza, eu não tenho esse negócio, entendeu? Olha, Marcelo, então eu vou te falar. A xenofobia, ela diz respeito àquela aversão que a gente tem por aquelas pessoas que não são do nosso meio, que não são como nós, aquele que não é do contexto, entendeu? Aí a gente acaba chegando à conclusão que a gente também tem a xenofobia. Eu me lembro, só para exemplificar rapidamente, para não interromper muito a sua fala, que uma vez nós estávamos no Damasco, numa reunião de estudo, acho que foi numa reunião de estudo, e chegou lá no nosso andar um cara embriagado. Aquilo causou o asco de todo mundo, mas é natural, né? Penso, xenofobia, porque ele não é ali do meio, ele não está nem em condições de estar ali entre nós. Né? Mas vamos lá, meu irmão. Eu acho que eu tenho, na verdade, a gente tem um pouco de cada... A gente e eu, né? A gente e eu. Só tirar aqui um pouquinho para melhorar. Acho que a gente tem eu tenho um pouco de cada coisa dessa daí e eu percebo que a maioria dessas coisas eu consigo, eu me revelo mais em casa, é com os meus, né? Essa prepotência de superioridade, essa imodéstia, a prepotência, a arrogância, racismo. Eu também sou racista, descobri
há uns anos atrás, que também era racista. O elitismo, como eu não faço parte de nenhuma elite, então eu não tive a oportunidade de exercer o elitismo, entendeu? Eu não tive oportunidade ainda. E o corporativismo, eu também não fiz parte de nenhuma corporação, a não ser da Marinha, mas me sentia garboso, né? Sou da Marinha, sou superior agora, né? E aí aquela coisa muito natural. Acho que muita coisa aqui é interessante entender que há uma fase da vida, como a gente não se conhece muito, a gente vai exercer. Mas se isso vai perdurar durante a sua vida madura, né, muito, aí é um sinal que, obviamente, Deus não te deu poder, não foi a tua... E aí, é por isso que eu até perdi aqui. Mas eu vou ter sim poder, sim. Então, eu acho que é isso aí, entendeu? Muito interessante. Tem mais alguém, não? Então... Tem eu. Ah, por favor. Você não pode deixar de não se pronunciar, por favor. Eu estou lembrando aqui alguns momentos, né, da minha vida em que foram mais exacerbados aí, mas ao longo da minha vida toda eu me vi em algumas situações que me revelaram assim, né? Mas uma coisa que me chamava muita atenção era quando eu consegui chegar no nível médio e nível superior, porque na minha família hoje somos 4 pessoas que têm o nível superior. Eu e mais... Não, 4 não, 3 pessoas. Eu e mais 2 primos, né, que conseguimos chegar ao nível superior. Não, minto, tem 3. Tem um que foi para Mato Grosso. E na geração da minha mãe, né, que é grande, a família da minha mãe, ela tem 6 irmãos, e todos com vários filhos. Então, eu achava que isso era muita coisa, né? Pô, caramba, minha família, ninguém sabe de nada, ninguém estuda, ninguém quer saber de educação, né? E fiquei assim durante muitos anos achando que isso era tudo, né? Eu sei que hoje, graças a Deus, eu descobri que não é, né? Quantas pessoas que não têm o nível superior, mas que conseguiram entender qual é o motivo da nossa estadia aqui na Terra, né? Da nossa passagem, e que são ótimas pessoas que a gente ama e que fazem o bem, entendeu? Então, isso aí eu já entendi, mas em alguns momentos, eu realmente, em relação aos meus irmãos, principalmente, porque assim, a gente tem uma distância, né? Um distanciamento grande, e para mim eles sempre foram inferiores, vamos dizer assim, porque ninguém quer estudar, ninguém quer saber de nada. Eu tenho algumas dificuldades em relação a isso. E uma outra situação que eu vivi que não tem muito tempo, e eu já relatei isso aqui, é uma companheira que não está mais na minha escola, e eu acabo, né, por dentro aquela satisfação por ela ter saído, foi quando ela falou para mim: nossa, nós somos muito parecidas. Eu falei, caramba! E eu achava que ela era tudo isso aí. Ela me comparou a ela, ou se comparou a mim, sei lá qual foi o contexto, mas, enfim, eu me via com todas aquelas dificuldades que ela tinha. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não posso ser assim, eu não quero ser assim. Então, realmente me preocupou muito. Foi muito interessante quando você falou, né, da questão da instrução como um fator de superioridade, e quando você falava, eu me lembrei da minha falecida avó, por parte de mãe. A minha avó, ela dizia que nunca tinha ido à escola nem para dar bom dia à professora, ela falava, né? Mas era uma mulher sábia. Eu não posso nem falar que eu me emociono, mas uma mulher de muita sabedoria, né? Me ensinou, teve uma importância muito grande na minha formação, por conta da sabedoria, da bagagem espiritual que ela trazia com ela. Tem mais alguém? A Valna. Valna, por favor, coloque-se. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estava pensando aqui que
alguma coisa, algum item desse, qualquer um de nós tem, né? E a gente quer esconder da gente mesmo. Mas, de acordo com a situação que a gente vai passando, qualquer situação, a gente acaba se traindo. Aí vem o outro, ainda diz que a gente é aquilo e a gente diz que não é. Mas a gente se trai com a situação. E a gente tem que agradecer a esse outro, porque chamou a atenção da gente nesse sentido. E realmente, como você falou, Júlio, que a gente quer esconder, mas vem o outro e fala. Então, temos mais é que agradecer a esse outro. Né? Com certeza, com certeza. Tem mais é que agradecer e tentar se consertar, realmente. E tentar criar sempre cada vez mais espaço para que as pessoas possam colocar para nós esse nosso lado que a gente não vê, para que a gente possa corrigir. Não é isso? É verdade. É muito interessante. E só para a gente ir em frente, Patrícia, prepara aí nem sei mais qual, o espírito... Bom, daqui a pouco eu te falo, mas fica aí em cap. Eu me lembrei também, né, para a gente encerrar então aqui, daquela máxima. Por quê? Daquela máxima que diz que nós só vemos nos outros os defeitos que nós possuímos. Né? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande com gente arrogante. Mas dificuldade de procurar até manter distância. Isso, né, antes de conhecer a doutrina, e depois também, porque essas coisas não saem de nós de uma hora para outra. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande. Quando eu me descubro arrogante, e aonde estava a minha arrogância escondida, aí essa sentença fez todo sentido para mim. Nós só vemos nos outros os defeitos que nós possuímos. Tá certo? Só vemos nos outros os defeitos que nós possuímos. E aí vamos ver como é que o espírito arrogante, né, o espírito orgulhoso, chega no plano espiritual, para a gente fechar esse nosso ponto. Vê aí, Patrícia, o espírito orgulhoso que chega no plano espiritual. É o mentor. O mentor espiritual, exato. Os amigos da luz, né? Isso. Oi, tudo bem? Tudo bem. Prazer, eu sou César. Eu sou Gilmar. Desencarnou também? Pois é. Desculpa te perguntar, mas você já encontrou seu mentor espiritual? Ainda não. E você, já? Não. Vai ver que a gente está naquele momento de perturbação que tem quando a gente desencarna, né? Aí a gente não está conseguindo ver ele. Não. Talvez você possa estar passando por isso, mas essa perturbação para mim só durou no máximo uns 2 segundos. Eu sou muito espiritualizado, entendeu? Já estava preparado. Que bom. E meu mentor espiritual deve estar atrasado porque ele não deve ser qualquer mentor, entendeu? Tá vindo do lado alto. Eu era palestrante espírita, médium, escrevi livros. E você? Eu sou católico. Ué, por quê? Não é bom? Não, é ótimo, é ótimo. Missa, hóstia, senta, levanta, ele está no meio de nós. Para você tá muito bom. Mas eu já passei dessa fase, entendeu? Eu tô em outro nível. Ah, então o meu deve estar vindo de longe também, né? Aham, vai ver, ele perdeu o aeróbus. Perdeu o quê? Cara, olha só, não existe distância para um espírito. O espírito quer estar no lugar, ele pensa e pluft, ele vai, entendeu? Católicos. Entendi. Mas ué, então por que o seu mentor tá demorando também? Querido, eu já não expliquei que meu mentor ele é top? Ele vem das altas esferas superiores. Para um espírito de luz como ele vir para um lugar de pessoas como você, dá muito trabalho, entendeu? Então o seu mentor é top, né? É, São Francisco de Assis pra lá. Arrasou. César. Oi? Prazer de reencontrar. Eu te conheço. Sou sua mentora espiritual. Minha mentora? Sim. E qual o seu nome? Solange. E você é famosa? Famosa? Se você é famosa, você é um espírito de luz, né? Então, o que você fazia? Era uma freira enfermeira, uma santa que morreu queimada, uma rainha egípcia? Dona de casa, César. No Egito? Madureira, meu filho. Tem mais um pedacinho, Patrícia, interessante. Fala a verdade, você é Joana de Ângeles, né? Hein? Tava disfarçando só pra ele não ficar humilhado, né? Mas ele é católico, hein? Confessa pra mim, Joana de Ângeles, né? Fala. Abre a boca, Joana de Ângeles. Bezerra de Menezes. Maria Madalena. Já sei, Meimei. Não? Putz, é claro. Só pode ser a Hebe Camargo.
Hein? Não é você a Hebe? Gracinha. Então, meus irmãos, vejam, né? A gente se mantiver aí uma postura arrogante, nós vamos chegar assim no plano espiritual, achando que somos mais que todo mundo, e, né, menosprezando as outras pessoas, considerando, porque é de outra religião, seres inferiores. Não é isso? Tudo isso que a gente precisa estar atento para corrigir aí no nosso contexto. Então, eu tenho que compartilhar de novo para a gente passar para o nosso segundo ponto. São 9h15? 9h15. O que vocês acham? A gente vai agora para o segundo ponto ou a gente interrompe aqui? Os nossos diretores aí. Temos só 15 minutos. Tem 15? Então vamos caminhar, né? Caminhar um pouco mais. Deixa eu ver se agora consigo compartilhar. Então, vejam, eu, sinceramente, eu espero que as confreiras e confrades não pensem mal de mim, mas antes de conhecer a doutrina, eu me encaixava com certa folga em alguns daqueles substantivos que nós acabamos de ver. Acho que eu vou até voltar. Não, deixa ele lá. Alguns daqueles substantivos que nós acabamos de ver. Como eu disse, alguns me incomodavam, né? Como a arrogância, isso me incomodava, nem sabia que ela habitava em mim. Né? Eu tive um colega de trabalho que ele tratava todos com muito desprezo. As pessoas iam dirigir-se a ele, ele saía andando, e as pessoas tinham que ir atrás dele falando, e ele, né, sempre gesticulando e não dava muita atenção. Isso me fazia muito mal. Mas outros vícios desses que nós mencionamos, eu até achava interessante. E por que isso? Porque foram aquisições advinda dos relacionamentos sociais, das proposições do cotidiano. Uma grande verdade que uma parcela significativa da sociedade nos impõe esse tipo de comportamento. Vejam se não é assim. Até bem recentemente, nós teríamos dificuldade de ascender nas empresas, ou mesmo no serviço público, ascender a cargos de gestão, ou de tomadas de decisão, ou mesmo cargos intermediários, se o nosso comportamento não se constituísse de uma certa dose daqueles substantivos. Se você não é uma pessoa, e essa, vamos dizer assim, o grande equívoco da sociedade, né? Se você fosse uma pessoa muito humilde, você era tido como tacanho, como tímido, muito acanhado. Não dá para botar ele naquele cargo, não, porque aquele cargo tem que ter voz ativa. Então, as pessoas diziam que essa pessoa não tem o perfil para ocupar esse cargo. Já ouviram falar disso? Fulano não tem o perfil para ocupar determinado cargo. E sabem por que essas coisas acontecem? Porque as sociedades ressignificaram o pecado e as virtudes, daquilo que era o entendimento lá da origem dos pecados e as virtudes. As sociedades ressignificaram. Se nós explorarmos o nosso olhar fora do contexto religioso, nós vamos perceber que esse contexto ele foi modificado. Essa visão ela foi modificada. Vê lá, Patrícia, a contemporaneidade. Então, os velhos e novos pecados. Vamos lá. Preste bem atenção que está editado. Os pecados são transgressões da lei de Deus.
atos humanos que vão contra a vontade divina. Mas afinal, o que é e o que não é pecado? Será que existe uma resposta para essa pergunta que seja verdadeira em todos os tempos da história? Ou será que a nossa ideia de pecado muda com o tempo? Todos que estão aqui com certeza conhecem, já viram, que os pecados capitais tradicionais, ira, gula, avareza, inveja e os outros, foram estabelecidos pela Igreja Católica há muito tempo como um padrão para que se pudesse acompanhar uma espécie de guia para a alma fiel. Estes pecados foram instituídos há muito tempo, foram instituídos por padres da Igreja Antiga. Esses pecados foram sendo transformados ao longo do tempo e deram origem a uma lista oficial que ficou pronta apenas no século XVII. Há uma mudança muito importante de valores sobre esses pecados. Por exemplo, a melancolia ou assédia se transformou em preguiça a partir do século XVII, com a ascensão de um modelo mais burguês de teologia, que pressupunha que não trabalhar era pior. E a partir de um determinado momento, nós notamos inversões de valores destes pecados. Revoluções do conhecimento e do pensamento alteraram para sempre o lugar do homem no mundo e no universo. E o novo homem não aceita a culpa dos pecados como o homem medieval. Na contemporaneidade, tudo é subjetivo, até mesmo o pecado. Mas o que isso significa para os velhos pecados? Como o homem de hoje lida com a culpa de ontem? Pio XII disse no programa radiofônico para os norte-americanos que o pior pecado dos homens hoje é terem perdido o sentido de pecado. Pio XII está reagindo a essa chamada modernidade que dissolveu as responsabilidades. O Papa João Paulo II e Bento XVI reforçaram essa ideia. Ainda há o demônio, mas que o Papa precise lembrar que há o demônio é sinal que o demônio vive o seu pior momento biográfico no século XX para o XXI. Para alguns, por concorrência dos homens. Vejam, por exemplo, se eu pegar os pecados capitais e estabelecer sobre eles a reflexão contemporânea. A luxúria, pecado que Dante colocou no segundo círculo, é uma valorização do corpo. Qualquer manual de autoajuda manda que se eu não me amar, ninguém vai me amar. Se você não se cuidar, ninguém vai olhar para você. A luxúria é vista hoje como virtude. As pessoas buscam cada vez mais o cultivo do corpo e dos prazeres do corpo. As revistas dão dicas, apimente sua relação, seduza o marido, né? Compre uma lingerie específica e assim por diante. A ira é vista como uma maneira de não guardar raiva, até porque dá câncer guardar raiva. Você precisa pôr para fora. Quem engole muita coisa tem tumor. É preciso ter uma liberdade em relação a isso. A ira é vista como pessoas contidas não são felizes. Pessoas têm que pôr para fora. Elas têm que fazer sessões de colocar essas coisas para fora. A avareza deixou de ser pecado para ser planejamento do futuro. Eu não estou sendo avarento, eu estou guardando para os dias difíceis. Entendeu, Marcelo? Eu estou pensando nos meus filhos. Eu estou pensando na faculdade deles e assim por diante. Não há mais uma noção clara deste pecado. A inveja é simplesmente estabelecer metas. Ou seja, não é que eu inveje o carro do vizinho, é que eu quero também chegar lá. Chega a se dizer, que é um absurdo teológico, inveja boa. Uma inveja branca, uma inveja atenuada, como se pudesse ser uma coisa dessa. A preguiça é lida como relaxamento. Pessoas não são mais preguiçosas, elas estão relaxando, desestressando. A preguiça é recomendada, momentinho de preguiça, para a sua hora de preguiça e assim por diante. A preguiça é vista como uma virtude. A gula é quando você foge do padrão terrível da anorexia. É quando você decide não seguir mais o que a sociedade quer de você. Essa é a gula. Ou seja, você passa a pensar em inovar através de uma capacidade de pensar melhor. E, finalmente, o pecado original de Lúcifer, a vaidade, o orgulho. O pecado que dá origem a todos os outros é hoje visto como uma questão essencial para você ser feliz. Você tem que se amar, e se amar muito. E tem que se orgulhar disso. Eu me gosto. Com essa próclise
errada. Eu me gosto, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Neste Café Filosófico, o historiador Leandro Carnal discutiu as muitas faces do pecado. Atravessando séculos de história, acompanhamos as transformações teológicas e sociais que mudaram nossa relação com esse conceito tão complexo. Então, meus irmãos, nós tivemos que fazer edições, me perdoe, porque nós não somos tão bons nisso, né? Tia Jaque me ajudou nessas edições. Mas o que é possível dessumir da fala do historiador é que, de fato, as sociedades ressignificaram, né, o pecado, como ressignificaram também as virtudes. E aí a pergunta que fica é: virtude ou vício? Até algumas décadas atrás, mesmo fora do círculo religioso, né, até dentro no entendimento científico, está aí a filosofia que não nos deixa mentir, a soberba, como disse Karnal, era considerada a fonte de todos os vícios. Né? A soberba considerada a fonte de todos os vícios. Eu me lembro da minha infância, que eu tinha uma dificuldade muito grande, eu vivia assombrado com a questão do pecado mortal. Qualquer coisa que você fizesse era pecado mortal, você vai para o inferno. E aí eu vivia muito assombrado com isso, criança assombrado. Mas a partir da minha juventude, e isso nem faz tanto tempo assim, vocês vão de convir, a noção de pecado realmente foi mudando. O pecado, para mim e para todos aqueles que foram jovens no meu tempo, ele foi perdendo sentido. Né? E, na atualidade, há quem, como Karnal, entenda e afirma que o orgulho é uma questão essencial para que a pessoa possa ser feliz. Ou seja, o que era vício virou virtude. Né? Alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre isso? O vício virou virtude? Como é que está esse entendimento? Como é que nós estamos vendo isso na contemporaneidade? Como é que a gente vê a colocação do professor Leandro Carnal nos dias de hoje? Ele fez ali algumas colocações interessantes, porque ele coloca para nós que essa noção de pecado, né, de pecado capital, é uma noção antiga, e a sociedade muda. Isso é um fato. Como é que nós estamos vendo isso? Alguém gostaria de dar um pitaco, não? Olha só, eu vejo, né, a gente fala muito sobre inversão de valores, né, que seria dentro dessa contemporaneidade aí que ele está trazendo. Acho que a gente deturpou muitas coisas, o que antes a gente via como pecado agora, né? Ele citou vários exemplos aí, acho que tem muita coisa que a gente não coaduna, mas que está na moda, né? Eu acho que virou uma coisa assim que a juventude de hoje vê de uma forma diferente e meio que a gente enfia a goela abaixo, né? Vamos dizer assim, vulgarmente falando. Eu só queria te lembrar, meu amor, que já são 9h29. Eu estou por conta de vocês. Eu estou com autorização para continuar esse trabalho quarta-feira que vem, então estou por conta. Eu acho que é bom você dar uma concluída na fala de hoje e aí a gente termina o trabalho. Falta muita coisa para você concluir desse segundo momento aí, que você colocou como segunda parte? Talvez levasse aí mais uns 10 minutinhos, né? Mais ou menos. Mas assim... Só que aí não repente... é só 10 minutinhos, você está pedindo participação, acho que a coisa vai prolongar. Então, o que a gente faz? A nossa ideia é não atropelar. A nossa ideia é que a reflexão, de fato, ocorra, né? Para que a gente possa estabelecer as nossas metas. O nosso propósito é atingir os nossos objetivos. Então,
a gente trabalha com mais calma, com mais vagar, a gente volta a este ponto, passa mais rapidamente e entra aí, nós vamos falar agora um pouco do texto da professora Margarete, fazer um cotejo, fazer conjuminar, né, o texto da professora Margarete com o pensamento de Karnal. A Tereza está pedindo para falar. Então, Tereza, fale, porque a gente vai ter que acabar. Se você demorar, nós vamos apanhar. Não, eu só queria que a gente levasse como dever de casa. Uhum. O vício virou virtude. Eu acho que seria uma reflexão legal, e aí a gente continuaria na próxima semana. Essa é a minha sugestão. O que vocês acham, senhora? O vício virou virtude? A Lucy levantou a mão. Eu acho que devia retomar do vídeo do Karnal para frente na semana que vem. Tá Concordo bom. também, até para a gente ter sentido de continuidade. Perfeito, perfeito. A Lucy está com a mão levantada também. Fala para nós, Lucy. Então, eu gostaria de saber de você, se você, semana que vem, vai poder fazer essa fala aí de todos esses substantivos que você colocou, mas atualizando a gente para o melindre que existe dentro da casa espírita. Eu estava precisando ouvir um pouco sobre isso, e está dentro do contexto do seu trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, Lucy. Eu acredito que para a próxima semana nós tenhamos um tempo, já passamos os 2 vídeos, né, e tudo mais, então só falta mais um vídeo, nós sobra um tempo para a gente, então, fazer essa adaptação, pegar aquilo que a gente vai tratar, vai concluir aqui, tratando nesse nosso trabalho, e aproveitar e inserir o melindre aí no contexto de soberba, né? Vamos ver, cabe, não cabe, como é que a gente resolve, né? Nosso objetivo é, de fato, a reflexão. Então, para a gente refletir, para a gente buscar meios e modos de expurgar o melindre de nós precisamos tomar pé de como nós estamos atualmente com relação aos nossos vícios e às nossas virtudes. Então, fica aí a proposta, eu anotei aqui, o vício virou virtude, começando de Karnal. E aí estou anotando aqui, ó, o melindre na casa espírita, pode ser assim? O melindre na casa espírita. Aí fica para a nossa reflexão. A Tereza sugeriu como dever de casa. Então, você traga para nós um posicionamento para que a gente possa discutir ao final da nossa conversa, que eu acho que na semana que vem vai dar um tempinho para isso. Tá certo? Tá combinado assim? Isso. Então, nós vamos ouvir uma canção. Descompartilha então, meu amor, para a gente poder ouvir a canção, fazer a prece final. E a gente continua na próxima quarta-feira, é isso? Ou na próxima segunda? É na próxima quarta, né? Segunda já tem o Evangelho. Essa. Só sei que nada sei. Só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal com bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem. Ainda ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente, vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo, eu vou cuidar
senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Muito obrigada, Mestre Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de enxergar que o que a gente precisa é de transformação moral, que a gente precisa cuidar do nosso céu, que muitas vezes, Senhor, nós ficamos olhando o outro, olhando o quanto o outro ainda tem dificuldades, mas não consegue ainda se enxergar com esses vícios, com essas mazelas. E nós só temos a agradecer, Mestre, porque nós estamos aqui abraçando essa oportunidade de nos olhar, de refletir sobre essas dificuldades e de buscar esse melhoramento, essa autotransformação, primeiramente. O argueiro no nosso olho. Muito obrigada, Senhor, por esse estudo da noite, por essas reflexões trazidas e que nós possamos levar para a nossa semana esse dever de casa, né? De refletir mais um pouquinho e que na próxima semana, Senhor, nós possamos completar mais um pouquinho esse nosso estudo, esse nosso aprendizado, esse rico momento que nós passamos aqui. Fique conosco, que a nossa semana seja abençoada, Senhor, que as dores sejam mais atenuadas, Mestre, no nosso planeta, que essas famílias sejam assistidas, Senhor, amparadas nessas dores que nós estamos vivendo nesse momento, nessa pandemia que persiste, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Júlio Filho, nós te agradecemos, né, por essas oportunidades de reflexão, né, esse burilamento aí que a gente faz, né, a cada semana, principalmente trazidas com esses pecados, né, que estão muito ainda arraigados em nós. Obrigada por esses momentos, né? Suas palavras finais. Não, em verdade, é cada um de nós que tem a oportunidade de dirigir o estudo da noite, é que tem que agradecer, porque o quanto nós conseguimos enriquecer, né, a nós mesmos e ampliar
a nossa capacidade, a nossa visão e buscar, então, aplicar em nós mesmos aquilo que a gente acaba aprendendo enquanto nos preparamos e trazemos aqui esse nosso trabalho. Somos nós que devemos gratidão por isso. Entendi. Então, na semana que vem, nós vamos dar continuidade ao estudo da soberba, né, para enriquecer um pouquinho mais a nossa vida. Que assim seja. Então, até a próxima segunda para o estudo do nosso Evangelho. Fiquem com Deus. Até lá.